Mais forte, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Quem já sentiu a presença de Deus? Quem não sentiu até agora, vem aqui na frente que nós vamos fazer uma oração. Porque até este momento nós falamos com Deus, levamos aquilo que o nosso coração estava cheio até Ele. E agora pedimos que Ele nos devolva aquilo que é a vontade dEle no nosso coração. Pedimos que Ele venha e traga a nós aquilo que é da vontade dEle. Então, eu convido os irmãos a ficarem de pé, para estarmos lendo Isaías capítulo 32. Ontem, eu agradeço a irmã Ana pela oportunidade, pelo convite. Ontem, estava conversando com Deus, falei com Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Eu sou servo do Senhor, obedeço a tua ordem. E Ele colocou no meu coração o capítulo 32 de Isaías, que à medida que nós formos falando, os irmãos vão entender, assim como eu entendi, que nós estamos vivendo esse momento na nossa vida. E amém, irmãos? Encontraram? Eu tinha prometido para o Mateus. Mateus, vem aqui dentro, papai. Isaías capítulo 32, versículo 9. Levantai vós, mulheres que estáis em repouso, e ouve a minha voz, e vós, filha que estáis inseguros, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém, irmãos? Podeis sentar? Hoje, o culto destinado à direção das irmãs, Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós sabemos que as mulheres, lá no passado, elas foram, até hoje, né? Nós vemos algumas piadas sobre as mulheres. Por que a mulher comeu maçã, né? Mas lá na frente nós entendemos que Deus fala muitas vezes através das mulheres. E muitas vezes Deus usa as mulheres para fazer aquilo que somente elas podem fazer. Tanto que Deus colocou grandes feitos nas mãos das mulheres. Isaías, nós vemos aqui no capítulo 32, Isaías ele convoca as mulheres. Quando nós estudamos o livro de Isaías, um profeta que eu vou resumir bem breve, nós sabemos que pediu ao Senhor que Deus o purificasse. Deus pediu ao anjo que colocasse, pegasse a tenaz e passasse nos seus lábios. E nós sabemos que ele foi purificado, ele recebeu o Espírito Santo. Neste momento ele se inicia a sua vida. E nós pegamos ali o ministério de Isaías, que foi mais ou menos 40 anos. E nós pegamos ali grandes reinados, uma transição que ele acompanhou como profeta do Senhor. E nesse ele teve um grande papel. Se nós lermos o livro de Isaías, nós vamos entender que do capítulo 1 ao 39, ele alerta o povo, ele faz uma cirurgia espiritual. Ele pega ali o povo e mostra ao povo o que está sendo feito de errado, o que é necessário para se consertar. E se nós pegarmos do capítulo 40 ao 66, ele aponta o caminho que é Jesus Cristo. Então, se dividirmos ali, nós entendemos ali que Isaías ele foi um grande profeta. Ele foi um profeta do presente e um profeta do futuro. Se nós pegarmos ali o aprendizado que Isaías trouxe a nós vamos entender que Isaías contribuiu e contribui até hoje com o seu ministério. Coisas que lá atrás ele profetizou, estamos vivendo aqui. E coisas que ele alertou o povo lá, nós estamos vivendo aqui hoje. Esse capítulo 32 aqui é a prova disso.
Se pegarmos ali, ele presenciou, ele participou do reinado do rei Uzias, que vivia com Deus, que foi um grande engenheiro, que criou grandes armamentos, criou grandes fortes, fortificou a cidade, criou grandes coisas, que evoluiu aquele reinado naquela época. Mas nós vemos que ele lá na frente, ele deixou o poder o exaltar. O que ele fez, irmãos? Ele achou que poderia pegar ali como rei e entrar na casa do Senhor e queimar incenso. Porque nós sabemos que naquela época Deus destinou os sacerdotes para fazer isso. Então Deus colocou sobre ele a condenação, que foi a lepra. Ele morreu de lepra. E logo após, o seu filho Jotão, também andou com Deus, viveu ali na vontade de Deus, conduziu o reinado à vontade do Senhor, até que fosse feito aquilo que o Senhor desejava naquele tempo. Mas infelizmente o seu reinado durou pouco tempo, e logo após, o seu sucessor, que nós sabemos que foi Acaz. Quem lembra de Acaz aí, irmãos? Quem já viu Acaz, a Bíblia falar de Acaz? Acaz fez totalmente ao contrário dos seus antepassados. Acaz, a primeira coisa que ele fez foi desobedecer a Deus, desviou dos caminhos do Senhor. Irmãos, ele foi capaz de colocar fogo nos utensílios do templo, capaz de fechar as portas do templo. Ele fez uma desordem no meio espiritual. Tudo que foi conquistado até aquele momento, ele destruiu, ele acabou. E nós sabemos que o inimigo tem prazer em acabar com aquilo que demorou-se a conquistar na obra de Deus. Nós sabemos que o inimigo, você leva anos e anos e anos para conquistar algo que Deus abençoa, que Deus tem prazer, e ele leva um dia ou dois para destruir tudo, ou até mesmo alguns segundos. Nós sabemos que nós podemos viver a nossa vida inteirinha fazendo coisas boas, mas o dia que nós erramos, nós somos mal falados. Então, Acaz, ele foi infiel ao Senhor, condenou todo aquele povo à mão pesada do Senhor. Mas nós sabemos que Deus, ele levanta pessoas e mais pessoas para fazer a obra, para mudar aquele ambiente, para mudar toda a estrutura da nossa vida. Então Deus levantou Ezequias. Nós sabemos que Ezequias é um grande homem. Nós sabemos que Ezequias, ele reinou por 29 anos, e ele restaurou o meio espiritual. Como ele fez isso, irmãos? Ficou 8 dias, imaginem só, 8 dias tirando o entulho da casa do Senhor. Ele começou, em primeiro lugar, a consertar a casa do Senhor. Pode deixar desligado, por favor. Então, nós vemos que Deus, ele abençoou o reinado de Ezequias, porque ele viveu a vontade do Senhor. E até aquele momento ali, existiu-se uma restauração. E naquele momento, Isaías, ele escreve, ele chama as irmãs, e se cumpre o capítulo 32. Chamou as mulheres naquele momento. Ele começa a conversar com as mulheres, exaltar o nome do Senhor, e a mostrar a elas a vontade de Deus. Convocou elas, e naquele momento ele exalta elas, chama a atenção delas, e nós vamos entender o que Deus quis através das mulheres fazer. Naquele momento ali, ele começa a dizer a vontade do Senhor. Qual é a função da mulher na casa, irmãos? A mulher é uma intercessora. A mulher intercede pela sua família. A mulher tem um grande papel no meio familiar. Nós sabemos que
A Bíblia é cheia de grandes mulheres, mulheres que fizeram coisas extraordinárias. E naquele momento Deus chama exclusivamente as mulheres, porque se iniciou aquele dia o reinado de Ezequias e o início da reconstrução do templo. Era necessário que as mulheres se levantassem. Então Deus a chama para que ela se levante, para que ela tome posse daquilo que Deus precisa que elas façam na obra dele. Então Deus começa a falar através de Isaías a necessidade de reconstruir o meio espiritual, porque o rei não iria ser capaz sozinho de reconstruir aquilo que foi destruído pelo seu pai. Ezequias começa a ouvir os conselhos de Isaías. Aquele reinado começa-se a cumprir aquilo que Deus quis, mas Deus usou principalmente as mulheres. Isaías convoca a pedido de Deus as mulheres e começa a levantar ali um propósito juntamente com elas, porque nós sabemos que a mulher, ela tem um maior papel na família. O homem, quando ele faz uma coisa ou duas, a mulher faz 10, nós sabemos disso. Não estou puxando sardinha aqui, não, é verdade. Às vezes ali na minha casa, eu fico perdido ali, minha esposa sabe montar tudo, o que deve se fazer. O homem é assim mesmo, o homem é todo desajeitado. O homem faz muitas coisas maravilhosas, mas tem coisas que somente as mulheres podem fazer. Eu reconheço isso, estou aqui reconhecendo isso. E naquele momento Deus também reconheceu isso. Deus somente chamou as mulheres, convocou elas. Acordem, despertem. Vocês precisam me ajudar a levantar esse povo, a criar novamente aquele vínculo que eles tinham com Deus, porque até aquele momento eles estavam sendo idolatras, estavam queimando para deuses, incenso para deuses, estavam destruindo a vontade de Deus na terra. Mas Deus, ele convocou exclusivamente nesse capítulo 32 aqui de Isaías, as mulheres, onde ele fala: levantai mulheres que estais em repouso. Até aquele momento, irmãos, aquele povo ali estava dormindo, estava fazendo totalmente coisas contrárias, e as mulheres estavam deixando de exercer o papel fundamental nela na sociedade, na família. O que nós vemos hoje, irmãos, no nosso meio, o que nós estamos vendo na nossa família, que o pastor falou agora há pouco: muitos estão viajando, muitos estão dormindo. Eu digo, irmãos, dormindo espiritualmente. As pessoas estão deixando as coisas de Deus para trás, igual esse povo aqui, estavam longe de Deus, deixaram de servir a vontade do Senhor e começou a servir a vontade da carne. Irmãos, nós sabemos, a Bíblia mesmo fala que as estátuas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não pegam, têm pés, mas não andam. E aquele povo estava adorando essas imagens. Aquele povo estava idolatrando outro deuses, e nós sabemos que Deus não permite isso, que Deus é o único que merece todo louvor e adoração. Ele não divide a sua glória com ninguém. E naquele momento o povo estava totalmente fora da vontade do Senhor, e Deus usa o profeta para convocar aquelas mulheres de Israel para levantar aquele povo. Olha, irmãos, imagine só comigo o tamanho do papel das mulheres naquela época. Deus exaltou aquelas mulheres para que elas fizessem a obra.
Nós sabemos hoje, se nós vemos no nosso meio hoje, a igreja, ela é composta de muitos membros, mas 80% desses membros são mulheres. Ciclo de oração, o pastor está de prova aqui. Qual é a presença aqui, pastor? 99% mulher. Quando você vê uma campanha, quando você vê um propósito na igreja, as mulheres estão sempre em primeiro lugar. Quando você vê uma mensagem, irmãos, levem para o culto o celeiro. Quem falou? Foi uma irmã. Quando nós vemos, irmãos, algo acontecendo na igreja, nós vemos sempre o agir das mulheres. Deus, desde antigamente até hoje, Ele usa essas mulheres para fazer a obra dele. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos vivendo um momento de esfriamento espiritual. Deus, Isaías aqui usado por Deus, ele desperta as mulheres, acorda, sacode elas. E através de Deus, através do Espírito Santo, eu digo para vocês: acordem, despertem, vamos trabalhar, vamos agir. Este mundo precisa de vocês, assim como essas mulheres fizeram um papel aqui no passado. Vamos sacudir essa nação, vamos sacudir esse povo. Seja usado por Deus, faça a obra. Deus, Ele tem um prazer em te abençoar, mas precisa que você primeiramente queira, tenha vontade. Irmãos, aquelas mulheres naquele tempo foi convocada, mas quando Deus convoca você, Ele não convoca você sentado, Ele convoca você em pé. Ele quer que você haja em pé, Ele quer que você levante e vá, faça, usa aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Nós podemos fazer a vontade de Deus de muitas formas, irmãos. Nós podemos servir ao Senhor de várias maneiras. Eu vou para a igreja, mas eu não tenho nada para oferecer. Tem sim, tem seu coração. Entrega seu coração para o Senhor e vamos ver se Ele não vai te usar. Às vezes as pessoas deixam de ir para a igreja: eu sou tão pequena na casa do Pai. Irmãos, Deus gosta dos pequenos. Deus gosta de confundir as pessoas. Deus gosta de confundir os grandes. Não se ache pequena. Quando Deus mandar você fazer, você faz, porque a vontade é dele. Essas mulheres aqui mudaram totalmente uma nação, através dos seus trabalhos, através das suas orações. Irmãos, quer vencer a hora, faça propósito com Deus. O ciclo de oração, os irmãos sabem quanto tempo tem? Quantos anos já tem o ciclo de oração? 78 anos. Os irmãos sabem quando foi fundado o ciclo de oração? Os irmãos querem saber? Tudo começou 6 de março de 1942, pois segundo os médicos, a menina não passaria de 8 anos. Ela não andava, não falava. Foi então 7 mulheres passaram a ajudar a irmã Albertina em oração. Durante essa campanha houve uma profecia: a enfermidade de Zuleide. Essa enfermidade, Deus falando, não era para a morte, mas para a glória de Deus. Essa criança, irmãos, logo após o propósito, não foi curada. Viveu, andou, falou, cresceu, andou e morreu com 49 anos. Os médicos haviam desenganado, 8 anos só de vida, mas Deus usou aquela menina para que fosse criada o ciclo de oração.
E até hoje nós vemos o ciclo de oração, o grande papel que ele tem na igreja. Irmãos, a importância que vocês mulheres têm na igreja, o propósito que Deus tem na vida de vocês é grande, irmãos. Vocês hoje, nós estamos vivendo um inspiramento tão grande. A pastora falou agora há pouco, o pastor falou, a pastora repetiu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você precisa viver isso, você precisa viver a vontade de Deus, para que não te falte nada, para que a vontade do Senhor seja na sua vida. Você precisa confiar no Senhor, você precisa deixar que Ele te transforme e te use como instrumento. Quando você aceitou Jesus aqui neste altar ou em qualquer outro altar, você deixou de viver a sua vida e começou a viver a vontade do Senhor. Quando você entrega, irmãos, as pessoas não entendem a complexidade que é você entregar a sua vida ao Senhor. As pessoas acham que é vir aqui nesse altar, nessa frente, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas os irmãos esquecem de tudo aquilo que vem com esse, quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, irmãos, nas minhas palavras, eu renuncio todos os meus pecados, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero participar do corpo de Cristo, eu quero ser serva do Senhor, eu quero que Deus me veja com bons olhos. Às vezes nós não entendemos ali, às vezes muito, igual eu estava comentando, eu creio que foi um pastor na minha casa, eu estava fazendo um esclarecimento bíblico. Nós falamos assim que muitas pessoas aceitam Jesus por espontânea pressão do momento, ficam ali fervorosos por alguns dias e depois começa a decadência espiritual, começa aquela fragilidade. Irmãos, quando você aceitou Jesus ali, você sabia do que foi imposto para você, o Espírito Santo foi morar em você, você recebeu algo que o mundo inteiro não pode comprar, e somente Jesus pode te entregar. Mas aquele Espírito, ele vem, mas ele só evolui em você se você buscar, se você quiser. Se você abrir a porta e fechar a porta, não vai adiantar nada. Quando eu digo aos irmãos que servir a Deus não é fácil, quem aceitou Jesus, ele sabe disso verdadeiramente. Servir a Deus não é fácil e nunca vai ser fácil, porque quando você tem um livro, o seu nome escrito no livro da vida ali, Satanás, ele te inferniza todo momento. Ele inicia uma jornada na sua vida para te destruir e envergonhar Deus. Nós sabemos disso porque a Bíblia ela traz a nós muitos assuntos sobre isso. Nós vemos a vida de Jó, nós estamos estudando sobre isso. Satanás, ele investe todas as armas para te destruir. E o que ele colocou no nosso meio hoje, irmãos? Para esfriar o ser humano. Ele encheu este mundo de tecnologia, encheu esse mundo de internet, de WhatsApp, Facebook, e as pessoas começaram a se contaminar com aquilo ali, e esqueceram que o principal é você buscar ao Senhor, de exaltar o nome santo do Senhor. Eu não estou dizendo que é ruim não, irmãos, mas desde que você não deixe aquilo tomar o lugar de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos, a internet, celular, tecnologia é bom, mas usa ela para coisas boas da vida, para você aprender, para você evoluir. Quando eu digo aos irmãos que nessa época aqui, irmãos, Deus ele desperta as irmãs para que elas ajudem ao rei a mudar aquela nação, a
prosperar espiritualmente aquela nação. Eu digo aqui que Deus hoje Ele convoca vocês. Deus hoje Ele diz a vocês: levante-se, desperta do seu lugar, desperta do comodismo, para de aceitar o que está vindo na sua vida. Irmãos, um dia eu falei, não lembro para quem, hoje você tem a sua família, tem seu filho pequeno, amanhã ele cresce, depois de amanhã ele cresce, aí chega um dia que ele está maduro, que ele já começa a caminhar com suas próprias pernas. O que ele vai levar? Aquilo que você ensinou na vida dele. O que você ensinou para ele? Você ensinou os caminhos do Senhor ou você ensinou os caminhos do mundo? Se você ensinou os caminhos do Senhor, ele vai caminhar nesse caminho. Mas se você deixou de levá-lo à igreja, de ler uma palavra com ele, de orar com ele, de buscar ao Senhor com ele, ele não vai saber quem é Deus. Se seu marido não faz isso, faça você. Chama também seu marido. Ora comigo aqui. Vem cá. Faz igual a minha esposa. Vem cá orar comigo. Nós oramos todos os dias. Alguns dias não, mas quase a maioria dos dias. Nós temos propósito na nossa vida. Faça um propósito na sua família, com seu filho, com seu marido. Busque o Senhor. Cresça com o Senhor. Irmãos, eu retorno a dizer, eu não concordo que você tenha uma vida miserável com Deus. Muitas pessoas dizem assim: depois que eu aceitei Jesus na minha vida piorou. Mentira, irmãos. Você ganhou o céu. Como que vai ser pior, irmãos? Você está olhando para o seu inimigo, não está olhando para cima, onde que Deus está te esperando. Às vezes nós não entendemos como Deus trabalha na nossa vida, mas às vezes lá na frente você vai entender. Às vezes você tropeça numa pedra, machuca o seu dedo, e você lamenta aquele momento, mas lá na frente aquela pedra, ela te desviou de um acidente ou de algo mais grave. Aí você vai entender que Deus ele trabalha na sua vida de formas que você nem acredita. Eu falo e repito aqui, Deus me despertou ontem para que eu viesse aqui hoje trazer essas irmãs, principalmente as irmãs. Irmãs, eu não estou puxando sardinha, a verdade está na Bíblia. Deus ele conta muito com vocês. Deus precisa de vocês. A obra do Senhor é feita pelos homens, mas as mulheres têm o maior papel, infelizmente. Quem ajudava Jesus ali, irmãos? Irmãos, os 12 discípulos estavam ali brigando, não estavam? Senhor, quem é o maior? O que as irmãs estavam fazendo? Trabalhando lá dentro, cuidando das coisas. Não é isso, irmãos? E os homens estavam ali brigando para ver quem ia ter o lado direito de Jesus lá no céu. O que Jesus falou para eles? Que o menor é o maior no reino do céu, não é isso? Naquele momento ali dos 12, quem era o menor? As mulheres que estavam servindo a Jesus Cristo, irmãos. Olha para isso, irmãos. Deus mostra na palavra dele a importância da mulher no ministério e na vida de um homem. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas a minha esposa tem um grande papel na minha vida. Às vezes ela puxa na orelha mesmo, às vezes ela puxa a rédea. Às vezes nós precisamos calar, obedecer. Nós não sabemos que Deus ele tem prazer em ver harmonia no lar. Quando eu digo aos irmãos que Deus ele tem prazer, quando Deus olha para uma pessoa e vê ela orando, buscando, intercedendo,
Senhor, cuida do meu filho, Senhor, cuida do meu marido, Senhor, cuida da minha casa, Senhor, cuida do irmão da igreja, da irmã da igreja, daquele irmão que não está vindo. Senhor, abençoa, Senhor, aquela família, aquela criança, Senhor, que está doente. Isso nós ouvimos muito no ciclo de oração. E são as mulheres que fazem esse clamor. Eu disse aqui e repito, 99% do ciclo de oração são as mulheres. Vamos despertar, meu povo. Vamos acordar. Vamos fazer aquilo que Deus propõe para vocês aqui. Levanta que eu vos abençoarei. Levanta que eu darei aquilo que é necessário para que você faça a minha obra. Começa pela tua casa, teu lar, interceda pela tua família. E nós sabemos que Deus, Ele ouve o clamor de uma mãe, de uma esposa. E a palavra de Deus diz o quê? Que uma esposa, através das suas orações, ela salva quem? Seu marido, seu filho, sua família. Jamais deixe de orar pelo seu marido, pelo seu filho. Busca o Senhor, exalta o Senhor nas suas orações. Irmãos, Deus está conosco, mas nós precisamos aceitar a correção dEle, aceitar que Ele venha fazer parte da nossa vida. Neste capítulo 32 aqui, irmãos, leiam em casa, entendam o que Deus fala com você, a vontade que Deus tem que você faça na sua família. Deus te convida aqui neste momento a trabalhar para Ele, e Ele diz que se você obedecer aquilo que Ele pede, Ele vai te abençoar. Amém? Vamos fazer a oração para a nossa família, vamos fazer a oração pelo ciclo de oração. Irmãos, o ciclo de oração, ele ora pela igreja, mas a igreja precisa orar pelo ciclo de oração. Irmãos, eu repito, a igreja precisa orar pelo ciclo de oração. O ciclo de oração intercede por toda a igreja. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te exaltamos, te glorificamos, ó Pai. Eternizamos aqui neste momento, Senhor, a Tua vontade. Perpetuamos aqui, Senhor, que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor. Pedimos, ó Deus, capacita todas as irmãs desse ministério, ó Senhor. Pai, evolua cada uma, Senhor. Dê a elas, ó Senhor, os dons que o Senhor tem guardado, ó Pai. Te exaltamos, ó Deus, te glorificamos sobre todas as coisas em nossas vidas, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Deus, faça a Tua vontade nessa igreja, faça a Tua vontade no coração de cada família, Senhor. Pedimos, ó Deus, dê aquela mesma força, aquela mesma vontade ao Senhor que o Senhor deu aqui neste capítulo 32, quando Isaías convocou que as irmãs levantassem e agissem e trabalhassem, que salvasse aquela nação. Nós estamos precisando, ó Deus, que o Senhor venha, meu Deus, a levantar essas mesmas mulheres, Senhor, essa mesmo Espírito, Senhor, para que possamos, ó Deus querido, acordar esse povo, ó Deus. Sacode, meu Deus, essa nação. Sacode, ó Deus querido, porque nós sentimos que o Senhor está perto, meu Pai. E somente o Senhor pode salvar, somente o Senhor pode curar, Senhor. Pai, primeiro salva o nosso espírito, Senhor. Salva a nossa alma, Senhor. Cura as nossas feridas, ó Pai. Pai, abençoa essa igreja, Pai, abençoa cada irmã, abençoa, Senhor, os 78 anos, ó Deus, do ciclo de oração, meu Pai querido, abençoa, meu Deus, o ciclo de oração desta igreja, ó Pai. Pai, que elas possam estar intercedendo por toda a igreja, ó Deus. Pai, capacita, meu Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, levanta, meu Deus, essas mulheres, ó Pai. Acorda, Senhor, desperta, ó Deus querido, este teu povo que anseia, meu Deus querido, pelo teu retorno, ó Pai. Pai, salva, Pai, cura, meu Deus, aqueles, meu Deus, que estão, meu Pai, distanciados do Senhor, Pai. Pai querido, que seja feita a tua vontade e jamais a nossa, meu Deus. Te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.